Glória a Deus. Abre sua, vocês vão louvar no final, viu? Está preparado? Abre a sua Bíblia em Marcos, capítulo 10. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Vamos cantar isso? Pega a minha frente, pastor. Eu estou com saudade. Estou ficando velho, estou ficando saudoso. É o 15. O nome dele é Conversão. E quando eu me converti, chegava na igreja, vamos cantar o Concego. E eu não achava esse Concego na harpa cristã. Aí eu descobri que é Conversão, o hino 15. Irmão, quem está no evangelho há alguns anos vai matar a saudade hoje. Esse hino faz parte do meu namoro. Eu ficava lá na sala da minha sogra, namorando, e os irmãos da Deus e Amor cantando lá na rua esse hino. Então eu namorava ao som de Conversão. E eu não era crente ainda. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador. Mas o céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que no céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Para fechar, quão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a
Aleluia. Essa é a nossa história. Glória a Deus. Está gravando, Tati? Eu quero cumprimentar a todos os internautas, a todos que estão nos assistindo, ou que irão nos assistir, né? Via Facebook, YouTube, do site da igreja, www.palavradevida.com.br. Quero dizer que Jesus te ama muito, e nós estamos reunidos aqui na rua Teodolino Pereira de Almeida, no número 59. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Dá uma salva de palmas para Jesus. Jesus te ama. Glória a Deus. O cego de Jericó, Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó, e, saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando, e, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Senhor, em nome de Jesus, nós vamos agora meditar sobre a tua palavra, Senhor Deus, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Eu te peço, meu Deus, meu Pai, fala conosco. Espírito Santo, eu abro mão agora, Pai, de toda a sabedoria humana, de todo conhecimento, de todo racional. Paulo mesmo falou que a pregação dele não consistiu de sabedoria humana, mas consistiu sim de poder e autoridade do Espírito Santo. Então que nessa noite o Senhor possa falar conosco. Ó Deus, abre o manto da revelação profética da tua palavra para nós e mostra-nos, meu Deus, meu Pai, os seus projetos em nossa vida e o seu desejo para nós. Fala conosco, ensina-nos a te servir, a sermos crentes melhores. É o que eu te peço e te agradeço, e assim eu passo em nome de Jesus. Glória a Deus. Para ensaio tá bom. Glória a Deus. Agora foi o glória a Deus de crente. Aleluia. O tema da mensagem que Deus colocou em meu coração é uma nova história. Tem até um hino que fala: uma nova história Deus tem para mim. Não é assim? Mas pastor, o que tem a ver com uma nova história com Bartimeu? Presta atenção. A palavra do Senhor diz que Jesus estava entrando em Jericó, no livro de Lucas. Mas aqui no livro de Marcos diz que Jesus estava saindo de Jericó. Ali tinha um homem, Bartimeu, que tinha uma vida miserável. Aliás, a vida de Bartimeu era tão miserável, que nem o nome dele é citado no relato bíblico. Mas o nome dele era Bartimeu, não. Bartimeu era uma indicação. O nome Bartimeu significa filho de Timeu. E quem é do interior sabe que quando o nosso pai, a nossa mãe é muito conhecida, a gente perde a nossa identidade e a gente passa a ser chamado pelo filho da Maria da Penha. No Parque do Lago, até hoje, eu não sou Wilson. Você não é filho da Penha? Seu filho da Penha, eu sou filho da Penha, eu não sou Wilson. Lá onde eu cresci, no Vera Cruz, no Horizonte, eu era o neto da Dona Rosa. Você é o neto da Dona Rosa. Eu sou o neto da Dona Rosa. Tem gente que nem sabe meu nome. Me conhece como neto da Dona Rosa ou filho de Maria da Penha. E é assim, no interior é desse jeito. Mas você é filho de Deus. Você é filho de Deus, né? A gente é assim. Você não tem
não chegaria a ser um apelido, mas uma referência. Agora, o que nos identifica? O que é que define a nossa identidade? É o nosso nome. Você está andando na rua com um monte de gente, eu amo você, aí você nem olha para trás. É ou não é? Mas se chamou pelo teu nome, pode ter 3 ou 4 seu nome, você olha, opa, Wilson, você olha, porque o seu nome te identifica, é a sua identidade. Esse homem, o texto, já nem a identidade dele é referida. Eu vou afastar o microfone porque a porta está aberta e está muito calor aqui dentro. Quem quiser nos abençoar com 3 ventiladores, estamos tomando posse. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz, logo no versículo 46, depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. Jericó, vamos nos situar. Jericó é o primeiro lugar, a primeira cidade que o povo de Deus conquistou quando entrou na terra prometida em Canaã. O povo ficou 40 anos no deserto, atravessou o rio Jordão, e Josué enviou 2 espias para reconhecer a cidade. E a primeira cidade, e é interessante, irmãos, que Jericó tem uma simbologia maior do que a conquista. Normalmente a gente fala da conquista, mas Jericó tem uma simbologia muito maior do que a conquista. Presta atenção, a primeira cidade que o povo de Deus conquistou, eles não tiveram que levantar uma arma sequer, porque foi conquistado no poder do louvor, no poder da adoração e no braço forte do Senhor Jeová, guerreiro maior do que todos os guerreiros da terra. Quando eles tomaram e tocaram a buzina, as muralhas caíram mediante o poder de Deus. E Deus nos dá uma indicação em Jericó: por maior que seja a muralha da tua vida, creia no Senhor teu Deus, o Todo-Poderoso, que quando Ele brada, a muralha cai por terra. Não há braço maior, não há força mais potente do que a força do Deus que você serve. Em Jericó é a primeira cidade a ser tomada, lá em Josué capítulo 6. E aqui nós vemos novamente Jericó, o significado de Jericó. No Antigo Testamento, Jericó é indicada como a cidade das palmeiras, mas o nome Jericó significa lugar de fragrância perfumada. O nome Jericó significa lugar de fragrância, tá? Perfume. Sabia que você também é um Jericó de Deus? Paulo falou que nós somos o cheiro suave do Evangelho. Aleluia! Onde você passa, todo mundo sente o cheiro do Evangelho. Você é um Jericó de Deus. Glória a Deus. Eu também. Glória a Deus. Eu sou melhor do que o azar. Aleluia. Nós temos aqui um entrave nesse texto, porque aqui em Marcos diz que Jesus estava saindo de Jericó. Em Lucas capítulo 18 diz assim: e aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. Lucas capítulo 18, versículo 35 diz que o cego estava sentado à beira do caminho e Jesus estava chegando. Amém? E aqui em Marcos diz que Jesus estava saindo. Irmão, eu vou fazer a perguntinha retórica, não precisa responder. Jesus estava chegando ou Jesus estava saindo? Eis a questão. Porque algumas pessoas dizem: eu não preciso estudar a Bíblia, eu já sei tudo da Bíblia. Pois bem, está um entrave. Alguns teólogos dizem, e aí causa um debate, alguns teólogos dizem que havia, primeiro, Jericó, a primeira Jericó foi destruída, porque quando Josué
chegou lá, Deus destruiu Jericó. E Josué lançou uma maldição e falou: aquele que reconstruir Jericó, o seu filho mais novo vai morrer, o seu filho mais velho também. E ela foi reconstruída por um rei, se não me engano, chamado Hiel. E os filhos dele morreram mesmo. Então, essa Jericó é uma segunda Jericó, não é a primeira mais. Alguns teólogos dizem que houve uma terceira Jericó. Então eles dizem que Jesus estava saindo de uma Jericó e entrando em outra. Outros teólogos dizem que os textos são textos com tempos diferentes. Como assim? Jesus chegou em Jericó e o cego estava lá clamando: Jesus, filho de Davi. Mas a multidão é muito grande, o texto diz. Então Jesus entrou em Jericó e depois Jesus saiu novamente. Pastor, por que o senhor está falando isso para mim? Porque eu estou dizendo isso para você, porque depois você vai ler em casa e vai comparar os evangelhos sinóticos, você vai falar: tem alguma coisa diferente aqui. Porque cada evangelista escreveu diante de uma visão, mas todos falaram a mesma verdade. Amém? Não há erro, irmãos. Não há erro. Há maneira diferente de se ver o mesmo fato, mas não há erro. Tá? Jesus então estava em Jericó e diz o texto que quando Jesus estava saindo de Jericó, aí no versículo 46 ainda, assentado junto ao caminho tinha um cego. Esse homem tinha uma limitação muito grande, que é a limitação da cegueira. Pensa bem, hoje ser cego é difícil. Hoje temos, apesar de todos os avanços que nós temos hoje, temos o Braille, não é isso? Braille. Eu fui ao banco hoje e no caixa eletrônico e tem aqueles, não sei se já prestaram atenção, normalmente quem enxerga não presta atenção. No chão tem a sinalização para os deficientes visuais. Pode prestar atenção. Em algumas praças, aliás, o poder público tem que tomar cuidado com isso, porque eu estava vendo no jornal outro dia que tinha esse caminho para os deficientes visuais, e ele ia dando uma mureta. Esses são os nossos governantes, tá? Então os cegos de hoje, eles têm muita dificuldade. Imagina a gente que enxerga andar nessas avenidas, é só misericórdia. Imagina os que não enxergam. Eu já tropecei várias vezes nas nossas calçadas que são desiguais. Imagina um deficiente visual. Mas nós estamos falando do século 21, 2013, quase 14. Pensa, há 2000 anos atrás era muito pior, irmão. Ser cego naquela época era muito mais difícil do que hoje. Só para você ter ideia, presta atenção. Em grande parte da sociedade primitiva não havia cegos, pois os enfermos e as pessoas com deficiências eram mortos ou abandonados. O assassinato das crianças que nasciam cegas e o abandono dos que haviam perdido a visão na idade adulta eram procedimentos frequentes. Quanto aos povos hebreus, o homem de qualquer família, fosse coxo, cego, corcunda, ou tivesse um pé ou uma mão quebrada, era considerado indigno. Essa referência é Levítico 21, 18. Veja bem, eu fui estudar, irmãos. Na antiguidade, o povo grego tinha uma lei que dizia que se você tivesse um filho cego, ele nascesse cego, você deveria matá-lo. Na lei das 12 tábuas está escrito que se você tivesse um filho deficiente, você deveria matá-lo. Alguns pegavam o filho, isso também na Roma antiga, e jogavam no rio para morrer. Por isso que tinha pouco deficiente que eles matavam. E no livro de Levítico, no capítulo 21, versículo 18, está escrito ali que o cego, e eu também estaria perdido, porque diz que o cego e pessoas com outra deficiência, inclusive nariz chato, não poderia oferecer pão. Você dá risada, cadê você? Não poderia oferecer pão.
no tabernáculo. Não poderia chegar diante de Deus. Imagina, irmão, não poderia chegar diante de Deus. Pronto, acabou. Eu não seria pastor. Oh, nariz. Os cegos, é aí que eu quero chegar. Os cegos eram rejeitados socialmente porque eles tinham dificuldade para se locomover. Sociedade agrária, sociedade agrícola. Como é que um cego ia pegar no cabo da enxada? Como é que um cego ia pegar na foice? Então, socialmente falando, ele estava rejeitado, excluído. Politicamente nem se fala, porque eles não podiam participar da vida política. Quase ninguém podia. Religiosamente falando, estavam rejeitados porque não poderiam entrar no templo, já que eram cegos. Imagina a situação desse homem. Trabalhar não podia. O que ele fazia então? Ia para a beira da rua mendigar, ia pedir esmola. O que você faz quando alguém pede esmola para você? Eu vou contar uma experiência, eu vou ser breve. Eu estava, aconteceu, irmãos. Eu fui ver o preço da mochila para os meus meninos. Aí veio uma cigana. Deus abençoe todos os ciganos, amo você em Cristo Jesus. Veio uma cigana. Posso ler sua mão? Eu falei, pode. Só que primeiro você vai deixar eu fazer uma oração com você. Ela é tão simpática, ela deixou. Aí eu fiz oração por ela. Ali, em plena Praça Floriano Peixoto, o povo passando, você sabe como é que é ela, né? E eu orando. Aí terminei de orar, ela ficou assim. Esqueceu de ler meu nome. Aí eu falei, bom, já que ela esqueceu, eu peguei a carteira, dei R$5 para ela. De que igreja você é? Eu falei, sou do Ministério Palavra de Vida. Aleluia! Glória a Deus! Aconteceu, eu estava torcendo para isso acontecer há tanto tempo. Irmão, crente, lembra que eu li? Contra o povo de Deus não pode o que ter? Encantamento. Aleluia. Você entendeu? Não precisa ter medo de encantamento. A sua oração pode ir muito em seus efeitos, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Vou colocar seu nome na boca do sapo. Não faço, vai matar o bichinho, eu vou engordar. Entenda isso. Esse homem vivia uma vida de maldição. É aí que eu queria chegar. E eu não quero falar aqui sobre maldição hereditária, não é isso, mas a vida dele era uma vida de maldição. E ele estava lá sentado, diz a Bíblia, à beira do caminho, mendigando. Eu quero dizer uma coisa para você: você não foi chamado para pedir esmola para ninguém. Entenda isso: o cristão não deve viver de esmola. A Bíblia diz, e eu gosto desse versículo, eu sempre repito ele para você decorar. Salmo 37, versículo 25. Fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 37, versículo 25. Em nome de Jesus, pastor, é que o senhor não sabe como está a minha dispensa, o senhor não sabe como está a minha situação. Eu não sei mesmo, mas eu creio num Deus poderoso que nunca perdeu uma batalha. E a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 33. Em nome de Jesus, você está buscando a Deus, você está orando, você está louvando, você está lendo a palavra. Pode crer que as demais coisas vão ser acrescentadas. Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a sua finança em nome de Jesus, porque o filho do dono do ouro e da prata não pode ser mendigo, não pode viver de mendicância. Você foi chamado para abençoar, para ser abençoador e não para sair pedindo para os outros. Você foi chamado para ser cabeça e não cauda. Em nome de Jesus, Deus vai mudar a história da tua vida. Deus vai mudar a história da tua vida. Aleluia. Aleluia. Esse homem estava sentado à beira do caminho. Ainda no versículo 46. O que é sentar, irmãos? Sentado à beira do caminho é a figura do crente que não está em comunhão com Cristo. Algumas igrejas falam crente desviado, não é assim? Eu não gosto da palavra desviado. Desviado para mim é o capeta. E é um desviado que nunca mais vai. Tem aquele crente que está momentaneamente de férias, como diria Marco Feliciano.
mas que vai voltar para os braços do Pai. E esse texto fala isso. Bartimeu estava à beira do caminho. À beira do caminho é aquele cara que não está nem dentro nem fora do caminho. Ele está à beira do caminho. É aquilo que quando eu me converti a gente chamava de crente Raimundo. Lembra do crente Raimundo? Irmão Raimundo está aí. O que é o crente Raimundo? Um pé na igreja, outro pé no mundo. Está à beira do caminho, meio lá, meio cá, meio pau, meio tijolo. Olha só, em Atos, capítulo 19, versículo 23, diz assim: e naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Aprenda uma coisa: o evangelho na igreja primitiva era chamado de caminho. Olha, irmão, que tremendo isso. O evangelho na igreja primitiva era chamado de caminho. E Bartimeu estava à beira do caminho. Em João 14, 6, é isso, 14, 6, Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite que você não foi chamado, não foi chamada para ficar à beira do caminho. Entenda isso. O pastor Edson, quem estava lá ontem, viu o que o pastor Edson falou, que ele falou que só tem isso lá em Minas, em Extrema. Crente que não consegue ficar em igreja nenhuma, está sempre mudando, e já não tem mais igreja em Extrema. Ele foi para Vargem porque não tem igreja para ele em Extrema. Irmão, crente que é crente não fica mudando de igreja. Aprenda uma coisa: toda igreja que você for, você vai encontrar situações que você não vai gostar. Toda igreja que você for, você vai ter que conviver com o irmão e com a irmã que você não vai com a cara dele, nem ele com a sua cara. E eu vou te dizer uma coisa muito sincera: ainda bem que você não vai com a cara dele. Imagina eu com a carinha bonita da Marina. Da pessoa da Alberto ia querer casar comigo. Negrão com cara de loira, misericórdia, tá amarrado em nome de Jesus. Aleluia. Pastor, não vou com a cara do Neto. Ainda bem que é dele, deixa com ele. A Bíblia diz que nós devemos suportar. Pastor, eu vou sair dessa igreja porque eu não vou com a cara de fulano e beltrano. Eu vou te dizer, e é profeta que eu estou vendo acontecer com um monte de gente. Você vai sair daqui, vai encontrar uma pedra no seu caminho muito maior do que a que tem aqui. Ei, em nome de Jesus, fala: Deus, essa pedra que está no meu caminho, me ajuda a carregar, porque ele é meu irmão e é minha irmã, e eu vou entrar na glória com ele e com ela em nome de Jesus. Aleluia. Crente não pode ficar mudando, pulando de galho em galho. Quem pula de galho em galho, uma hora cai. Uma hora cai. Vigia. Vocês deviam ter ouvido o Edson ontem. Eu nem vou falar. Até eu fiquei incomodado com o que ele falou, mas eu não vou falar. Bartimeu estava à beira do caminho. Cuidado, o inimigo está querendo te tirar do caminho para te colocar à beira do caminho. Toma cuidado. Eu vou dizer para você, e é sério: você vai encontrar luta dentro da igreja, você vai encontrar luta fora da igreja. Se você existe o que a diretora da escola da prefeitura que eu trabalho está sofrendo, vocês não têm ideia do que aquela mulher está sofrendo. Porque pessoas no serviço, pessoas na escola, estão tentando fazer da vida dela um inferno naquela escola. E entenda isso, gente: gente pilantra tem em todo lugar. Gente que se contenta em ver o mal dos outros tem em todo lugar. Se você pensar em sair da igreja por causa disso, você vai ficar à beira do caminho e vai ficar frustrado, porque você vai ficar lembrando do louvor, da adoração de quando você estava dentro do caminho. Antes de sair, fala: Deus, eu estou no caminho, eu não quero sair do caminho, eu não quero ficar igual Bartimeu fora do caminho. Eu estou aqui e daqui ninguém me tira, daqui ninguém me tira. Eu não saio do caminho, não saio. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, quem é o caminho? É Jesus. É Jesus. E ouvindo que era Jesus de Nazaré. Imagine, irmão, Jesus saindo de Jerusalém.
Jesus para ficar sozinho, lembra? Ele tinha que ir para o monte para ficar sozinho, porque Jesus andava com muita gente, todo mundo querendo encostar em Jesus, todo mundo sendo curioso, alguns por curiosidade, outros para tentar puxar o tapete de Jesus. O segredo da vitória não está nas multidões. Tem gente que acha que uma igreja que Deus abençoa é uma igreja lotada, não é. Os maiores milagres foram realizados individualmente. Estuda a Bíblia. Pode estudar a Bíblia. Eu te desafio a achar um milagre que foi feito para a multidão nos 4 evangelhos. Todos os milagres foram milagres individuais. Sabe o que a multidão fazia? Atrapalhava. Crente que gosta de multidão é crente que quer se esconder. Tem um crente que chegou para mim e falou: pastor, eu estou querendo ir para uma igreja lotada, que tem uns 500 membros, assim eu entro e saio e ninguém me vê. É crente que não quer compromisso com Jesus, ele quer multidão. Mas Deus está te chamando para um particular com Ele. Deus quer ter um tete a tete com você, aleluia. Deus está dizendo assim: ei, desça na minha presença, filho meu, desça na minha presença, filha minha. Eu não quero falar com você no meio da multidão, eu quero falar com você em particular. Vai para um lugar secreto de oração, se derrama na minha presença, porque eu quero falar com você. Eu vou liberar uma palavra profética aqui. Crente que vai levantar 3 horas da madrugada, você vai dobrar o joelho e você vai sentir a presença de Deus. O Senhor está te chamando para um tete a tete, o Senhor está te chamando para um particular. Não adianta ir para o monte com a multidão, não adianta ir para a vigília com a multidão. Deus está te chamando bem para a vigília da madrugada, só eu e só você. Aleluia. Quando a pastora ficou grávida, eu casei e ela falou: Wilson, não quero ter filho, não pretendo ter filho. Eu falei: se ela não quer, eu também não quero, porque é muito cômodo para o homem querer, mas o filho é mais difícil para a mulher. É assim ou não é? Ela falou: não quero. Eu falei: também não quero. Irmãos, quando a gente não tinha os meninos, quase toda madrugada eu colocava o relógio 3 horas da madrugada. Quem não tem filho, fica a dica. Quem tem sabe que é difícil. Quem tem sabe que é difícil. 3 horas da madrugada, principalmente sabe aquele dia que eu não ia trabalhar no outro dia, ou que eu ia trabalhar mais tarde? 3 horas eu levantava, ia para o banheiro, que era o meu lugar de oração. Agora eu tenho sala, graças a Deus, né? Eu não tinha sala. Aí eu chegava no banheiro, dobrava o joelho. Irmãos, que bênção, tem que ver cada mistério naquele banheiro. Teve uma vez que eu chamei Satanás na xixa. Falei: vem aqui, sou eu e você agora, em nome de Jesus. Fiquei bravo, pensa no negrão bravo no banheiro. Depois que eu orava, eu ia, acordava a pastora, e ela ia pro banheiro orar, e eu ia deitar. Direto assim, direto. Uma vez, ela estava orando, 9 anos de casamento. No outro dia ela chegou e falou: Wilson, nós vamos ter um filho. 9 anos, sabe que eu doida? Nós vamos ter um filho. Eu falei: mas o que houve? Eu estava orando, veio um anjo e colocou uma luz no meu ventre e falou que meu filho ia se chamar Gabriel. Ela não conta. Mas como Deus, gente, Deus quando abençoa, ele é exagerado. Glória a Deus. Gente, é mesmo. Entenda isso. Deus, a gente fica igual máscara, sabe o que? Deus é exagerado. Deus quando dá uma medida sacudida, recalcada e transbordante. Deus é assim. Deus é assim. Aí Deus pegou e falou: vou dar um, vou dar 2, que assim um tem o nome do pai e outro tem o nome do pai. Aleluia. Glória a Deus. Tá aí os gêmeos, 7 anos, vai completar 8 agora em janeiro. Deus mudou. Aprenda isso. Deus mudou a vontade dela, mas ela aceitou viver a vontade. Você está entendendo? A vontade dela não era ter filho, mas quando Deus falou: você vai ter, ela falou: Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha. Se eu falasse quero ter um filho, ela ia falar: não quero. Mas quando Deus falou quero, ela falou: Senhor, é quadrigêmeo, Deus, amém, obrigado por nos. Aleluia.
Nós precisamos aprender a viver a vontade de Deus. Irmãos, eu confio muito em Deus. Às vezes eu pareço irresponsável, porque eu tenho experiência com Deus. Começa a orar, começa a descer na madrugada. Hoje em dia as igrejas não oram mais, irmão. É milagre fast food. Irmão, entra pelaquela porta que você já sai com a bênção. Misericórdia, que Deus é esse? Não conheço. Não conheço. Entra por ali que você já sai com a bênção. Mentira. São pessoas pregando engano. Pregando engano. Deus abençoa como Ele quer, quando Ele quer, onde Ele quer, no tempo dele. Senhor Jesus. Alguns recebem a bênção assim, ó. Outros levam. A mãe do neto. Mãe do neto levou 10 anos orando para ser curada. Não foi isso? 10 anos orando. E é uma mulher que fica de segunda a segunda na igreja. Foram 10 anos orando para receber uma cura. Depois de 10 anos ela recebeu a cura. Ela não estava na posição. É crente. Bobear mais crente que nós. Mas Deus falou assim: não vou curar agora, só daqui 10 anos. E ela ficou 10 anos ali, ó, orando. Quanto tempo você está disposto a esperar pela sua bênção? Estreitou, né? Eu quero te dizer uma coisa: se o seu milagre não vier na terra, você vai para o céu adorar o Senhor. Aleluia. Você vai andar nas ruas de ouro e de cristal. Você vai ver os muros sendo de jaspe. Você vai viver, não vai ter noite, porque a glória de Deus vai ser a luz naquele lugar. Em nome de Jesus, irmãos, há uma promessa muito maior preparada para você do que isso que tem aqui na terra. Todas as glórias da terra são passageiras, mas Deus tem algo para você que é infinitamente maior do que o que tem na terra. Permanece firme na presença do Senhor, porque as bênçãos da terra se perdem, mas o que Deus tem preparado para você é para a eternidade, de eternidade a eternidade. Permaneça firme na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, ele não enxergava, mas ele via mais do que quem enxergava. Ele ouviu que era Jesus. Sabe qual é o segredo da vitória? Ouvir a palavra Jesus. Ele ouviu que era Jesus. Irmãos, ele ouviu e creu. Ele ouviu e creu. Irmãos, isso é tremendo. Ele ouviu e creu. E quando ele creu, ele começou a clamar: Jesus. Irmão, você tem clamado quanto tempo? Quanto tempo você tem orado, clamado: Senhor, eu não aguento mais, muda a minha história. Eu não quero de outra fonte, eu só quero do Senhor. Batei, abri-se-vos-á, buscai e acharei, pedi, dá-se-vos-á. Mateus 7:7. Rabaço e que andará. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Começa a clamar, começa a buscar, começa a se derramar. Para de pular de galho em galho, para de fugir da luta. Quem foge da luta é covarde. Larga de ser covarde. Eu vou correr daqui, eu vou correr dali, vai passar o resto da vida correndo. Não, se levanta, enfrenta a luta, enfrenta a prova. Faz igual eu, quando tinha 10 anos, 10, 11 anos. Lembra que eu falei do João Buraco? Eu tinha medo do João Buraco, misericórdia. João Buraco brigado de cabeçada de Assis. Um dia ficamos só eu e ele na sala de aula. E eu falei: e agora? Todo mundo foi embora. E agora eu vou ter que enfrentar o João Buraco. Vou apanhar aqui. João, você não vai ouvir essa vida. Aí João veio para me bater. Quando o João veio, eu fiz isso. O joelho batendo palma. Sabe o que o João fez quando viu que eu fiz isso? Virou e ficou dando cabeçada na parede. Eu falei: é assim. Nunca mais tive medo de João. Enfrenta seu problema, enfrenta a sua luta. Para de fugir. Pastor, mas o problema é grande. É para você ficar maior que ele. Olha para o seu problema, você é grande, mas o meu Deus é muito maior do que você. E o meu Deus vai me exaltar acima desse problema. Aleluia. Aleluia. Enfrente seu problema. Chega pro seu problema e fala: João Buraco, vou te enfrentar.
Ficou com um furo aqui. Aí o apelido ficou. Mudou a minha história. Hoje eu não fujo de problema nenhum. Glória a Deus. E muitos, 10:48, e muitos o repreendiam para que se calasse. Mas olha isso, irmão. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Filho de Davi. Ei, quando os problemas vierem tentando te fazer calar, quando pessoas vierem falando assim, olha, para de orar, para de buscar, quando, irmão, problema nos abate, problema tira a nossa força para orar, problema tira a nossa força para ir para a igreja. Eu tenho pessoas que não estão vindo aqui porque está sem força de tanta luta que está passando. O problema nos tira a força de louvar, de orar, de buscar a Deus, mas você tem que ser persistente. Olha para o seu problema e continua. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, não desista. Quando vierem falar onde está o seu Deus, para que você está orando, para que você está vindo para a igreja, nada muda na tua história. Se falar a verdade, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Continua clamando, continua clamando, continua clamando, persistindo. É persistindo, irmão, não desista. Mas pastor, se eu não aguentar andar, vem rastejando, vem rolando, mas não desiste de jeito nenhum. Aleluia. 10:49. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele chamou. Aleluia. Ele tanto clamou que Jesus parou para ouvir. Irmãos, no tempo certo, ele para te ouvir. Na verdade, ele te ouve, ele para responder. No tempo certo, entenda isso. A vitória não chegou ainda. Não é porque você não está na posição, é porque para tudo tem um tempo. Eclesiastes 3. No tempo certo, ele vai responder a sua oração. Olha só, sabe o que eu achei lindo nesse versículo? Presta atenção. A multidão falava para ele parar. Você lembra? Para, você está incomodando. Irmãos, o crente que clama incomoda. Aleluia. Entenda isso. O crente fiel incomoda. Para de dar glória a Deus. Para de orar alto. Comece a orar baixo. Você está me incomodando. Para que tanta língua estranha? Aí, olha isso que lindo. A mesma multidão que mandou ele calar a boca foi a multidão que falou: vem, o mestre te chama. Os mesmos, entenda, irmão, olha a revelação da palavra, crente, entenda. Os mesmos que tentaram pará-lo, os mesmos que tentaram impedi-lo, você está entendendo? Os mesmos que dificultaram, aquele que está tirando pedra em você hoje, aquele que está te perseguindo hoje, aquele que está falando mal de você hoje, vão ser os primeiros a bater palma e dizer: Jesus mudou a história dela, Jesus mudou a história dele. Aleluia, aleluia. Eu sou apaixonado por essa palavra. Aleluia. Aleluia. Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Deus está falando isso para você hoje. Tem bom ânimo. Tem gente aqui que está desanimada. Irmãos, eu aprendi que quando eu prego, a palavra tem endereço. Tem gente que está desanimada, está abatido. A luta está grande, a prova está grande. Eu estou com essa mensagem que faz tempo preparada, porque Deus sabia que você viria hoje, não era outro dia. Tem gente que a luta está tão grande, o estreito está tão tremendo, que tem hora que não dá vontade nem de ficar dentro de casa. Tem hora que se você não fosse crente, você já tinha feito uma loucura. Tem hora que você tem que sorrir para as pessoas, mas aqui dentro, e as pessoas não têm ideia do que você está passando. Alguns falam assim: olha, ele está na luta, ela está na luta, mas eles não sabem a dimensão do que você está passando. Eles não têm noção do que você está passando. Mas Deus vai dizer para você: tem bom ânimo, eu estou contigo. Tem bom ânimo, eu não
favor, você não está passando sozinha, você não está passando sozinho. Tem bom ânimo, deixa que o que você entregou na minha mão, deixa que eu cuido. Aleluia, Jesus. Deus manda você desapegar. Essa é a palavra que vem do meu coração. Deus manda você desapegar. Desapega. Desapega. Entrega na mão do Senhor. Confia em Deus. Deixa Deus tratar. Ele vai tratar do jeito dele. Ele vai cuidar do jeito dele. Deixa, não fala mais nada. Não estenda sua mão nem para trabalhar e nem para ajudar. Deixa colher o fruto do que está plantando. Deixa passar onde tem que passar. Desapega. Isso não é para uma nem duas. São várias pessoas aqui. Desapega. Deixa Deus tratar. Tem bom ânimo. Sai daqui falando agora está na mão de Deus. Agora é Deus que vai tratar. Eu não vou mais colocar minha mão. Sai daqui com bom ânimo, sabendo que o teu Deus está na peleja. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que a multidão falou: tem bom ânimo. Levanta-te. Para de ficar prostrado, prostrada. Se atira naquela cama, não tem força nem para levantar. Pastor, como é que o senhor sabe? Eu não sei. Quem sabe é Deus. Se atira naquela cama, não tem força nem para levantar. Fica jogado lá. Fica jogado lá. Se levanta não lá. Amanhã é só misericórdia. E não é cansaço, não. É desânimo. É desconsolo. Mas Deus diz para você hoje: levanta-te e resplandece, pois já vem a sua luz e a glória do Senhor vai descendo sobre ti. Isaías 60. Se levanta na presença do Senhor, porque Deus vai te exaltar. Deus vai te exaltar no tempo certo. Deus vai te... Eu vou dizer para você: vai vir aqui pedir perdão. Não, mas não é porque Deus quer te exaltar, é porque Deus vai tratar. E vai vir, vai pedir perdão, mas agora vai ser mudado. Ele vai mudar, ela vai mudar. Deus vai trabalhar. Deus vai trabalhar. Ou você crê no Deus que trabalha, ou então você tem que se converter. O mestre te chama. Deus te trouxe aqui, o mestre te chama, porque ele tinha uma palavra para você hoje. Deus tem uma palavra para você hoje. Oh, glória a Deus. Versículo 50. Olha só que tremendo. E ele, lançando-se de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Irmão, olha que tremendo. O cego tinha uma capa. E essa capa era dada pelo governo romano, segundo alguns historiadores. Quando ele recebia a capa, o governo romano estava dando autorização para ele poder mendigar. Todo mendigo tinha que ter uma capa. E, irmão, olha que tremendo. Essa capa era um estigma. Sabe o que é um estigma? É uma marca. Quando ele passava com a capa, todo mundo falou: ó, mendigo. Quando ele passava com a capa, olha, miserável. Quando ele passava com a capa, ó, pobre coitado, derrotado. Nada dá certo na vida dele. Nunca vai ser nada na vida. Nunca vai conquistar nada na vida. A capa da vergonha, a capa da humilhação, a capa da derrota. Mas ai que tremendo, Deus fala para mim e para você hoje. Quando ele soube que Jesus estava chamando, ele pegou a capa e ó, fora humilhação, fora derrota, fora prostração, fora miséria. Ele ainda era cego, mas ele fala: eu sou cego, mas não sou mais derrotado. Eu sou cego, mas não sou mais miserável. Jesus me chamou. Aleluia. Jesus me chamou. Jesus me chamou. Ele, aquele que é chamado por Jesus, aquela que é chamada por Jesus, não
Eu quero que você saia assim daqui hoje. Ó. Em nome de Jesus. Aleluia. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, Ouvirei de sua boca, te abençoarei. Você crê nisso? Você crê que Ele tem uma nova história para você? Aleluia. Não ouviu? Você crê que Ele tem uma nova história para você? Você crê que Ele tem um novo tempo para você? Aleluia! Assim como Ele fez com Bartimeu se levantou, Bartimeu pulou, Jesus me chamou, eu vou ao encontro de Jesus, Ele vai mudar a história da minha vida. Eu ainda sou cego, mas Jesus me chamou. Eu vou tateando, eu vou rastejando, eu vou tropeçando, mas Jesus me chamou e Ele vai mudar a minha história. Entende? Ele estava cego, mas ele estava enxergando mais do que a multidão que estava com ele. Olha que tremendo, irmão. Quem tem fé, aprenda isso. Quem tem fé enxerga mais do que quem não tem. Pastor, me prova isso. Versículo 51. E Jesus falando disse: que queres que te faça? E o cego lhe diz: mestre, que eu tenha a vista restaurada. São os dois últimos versículos. E eu vou te falar o que Deus me ensina nisso. E Ele quer ensinar para você. Irmãos, não era óbvio o que o cego queria? Sim ou não? Sim. Então por que Jesus perguntou para ele o que ele queria? Quando você orar, você tem que externar para Deus o que você quer. Tem gente, oh Deus, tu não sabes, Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer que você fale para Ele o que você tem que ser, é aí que eu queria chegar. Você tem que ser específico. Deus, eu quero a cura. Eu quero ser curado dessa enfermidade. Você tem que ser específico. E ó, clamar. Olha o que ele fala no versículo 51. E Jesus, 52. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Jesus falou para ele assim: a tua fé te salvou. Presta atenção, que essa lição aqui é tremenda. Primeiro objetivo que Deus tem para nós não é a cura, não é a bênção material, é a salvação. Você pode ler a Bíblia e você vai ver que o que Deus está querendo, a obra de Jesus não foi te dar uma casa melhor. A obra de Jesus não foi te dar um carro melhor. A obra de Jesus foi te dar uma casa melhor no céu. Ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas. O que Ele quer é te dar uma casa melhor no céu. Mas pastor, e aqui? Ele vai te abençoar aqui também. Porque aquele que segue Jesus, ele não precisa correr atrás da bênção. A bênção corre atrás dele. Ele já é abençoado naturalmente. Mas a primeira coisa, e eu provo aqui, ó. Primeira coisa, Jesus deu para ele o que ele não pediu. Irmão, que tremendo. Jesus deu para ele o que ele não pediu, que foi a salvação. Vai, a tua fé te salvou. Depois disso, olha só. E logo viu. Primeiro ele recebeu a salvação, depois recebeu o que ele pediu. Você entendeu? Primeiro ele recebeu o que não pediu, e depois recebeu o que pediu. Jesus sempre abençoou o filho dele, a filha dele. Aprenda isso. Jesus sempre abençoou o filho dele, a filha dele. E para finalizar, essa foi a parte que eu fiquei mais feliz, que eu nunca ouvi ninguém pregar, e é bom quando Deus revela a palavra para a gente. Olha o final que está escrito aí, ó. E seguiu a Jesus pelo caminho. Peraí, você lembra que ele estava à beira do caminho? Hã? Lembra que ele estava sentado à beira do caminho? Mas, presta atenção. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele falou: eu quero ficar nesse caminho, eu